capítulo 3 do livro de Daniel. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se a não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então
Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas mudaram, nem cheiro de fumaça tinha passado sobre eles. Então falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por fim, é feito um decreto, pelo qual o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em montões, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Eu quero falar, amados, de duas coisas que nós conseguimos notar nesse texto. Esse texto é um dos textos que demonstra o poder de Deus em ação. Esse texto nos mostra verdadeiramente o sobrenatural. Quando tudo parecia perdido, Deus revelou a sua grandeza, o seu poder, e não só Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas toda Babilônia foi chamada a atenção, impactada pela manifestação do poder de Deus. Diga comigo, diga: quando Deus age sobrenaturalmente, Ele chama a atenção de tudo e de todos. E nessa noite eu quero refletir nesse acontecimento bíblico, baseado em duas coisas que a gente percebe na vida daqueles três jovens. Eles não eram velhos, eram jovens, mas eram jovens que tinham verdadeiro temor a Deus. Tinha verdadeiramente a sua fé, o seu compromisso com aquele que é o Todo-Poderoso. Então, eu quero destacar nessa noite que a fidelidade e a fé atraem o sobrenatural. Repita comigo, por favor, diga: a fidelidade e a fé atraem o sobrenatural de Deus. Quem era Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eram amigos de Daniel, eram jovens que pertenciam à corte do reino de Judá, ora vencido por Nabucodonosor,
levados cativos até a Babilônia, aonde eles já tinham vivido a primeira experiência, pois Nabucodonosor tinha falado para Arioque que separasse alguns jovens do reino que foi vencido, do reino de Judá, que fossem nobres, que pertencessem ao reino, e que eles fossem tratados bem durante 3 anos e meio, porque eles fariam parte da administração de Nabucodonosor. Ali destacou-se Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego. O destaque deles não foi por causa da sua intelectualidade, também não foi por causa da sabedoria, da inteligência, mas o destaque mais importante desses 4 jovens, eles foram destaque ali num lugar aonde o paganismo, a idolatria reinava. Eles se destacaram por causa da sua fé em Deus. E não só por causa da fé em Deus, mas também por causa da fidelidade, do compromisso que eles tinham com Deus. Quando temos compromisso com o Senhor e demonstramos esse compromisso através da nossa fidelidade, claro que a nossa fé acompanha isso, porque todo aquele que é fiel a Deus, ele tem uma fé diferente. Ele tem uma fé alimentada pela palavra, pela convicção das coisas que se espera. E também, quando temos realmente a nossa fé baseada na fidelidade, não somos pessoas apenas que cremos, mas cremos e obedecemos. O grande segredo na vida daqueles 4 não era simplesmente a fé que eles depositavam em Deus, no Deus de Israel, no Deus que tinha realmente permitido que ali eles estivessem como cativos, mas não abalava a fé deles, porque eles eram pessoas comprometidas com Deus. E quando Daniel disse que não comeria da comida do rei, não bebia da bebida do rei, e que fizesse o chefe da guarda, fizesse um teste, se em 10 dias eles não estariam com uma aparência melhor do que aqueles que se submeteram a comer e a beber da mesa do rei. E verdadeiramente, pela fé e pela obediência e a fidelidade de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego, os 4, depois de 10 dias, eles se posicionaram diante do chefe da guarda com uma aparência melhor do que os outros que comiam da mesa do rei, com uma aparência mais alegre, mais bonito, mais vigoroso, e demonstraram ter até mais saúde do que aqueles que comiam e bebiam da mesa do rei. E Deus honrou não só a fé, mas Deus honrou também a fidelidade. E passamos para o episódio aonde, por vaidade e por querer se mostrar como o melhor da Babilônia e de todas as nações que estavam subjugadas a Nabucodonosor, ele faz uma grande estátua. Estátua essa que tinha 3,5 metros de largura, por 27 metros de altura. Para quê? Para que todo o povo se prostrasse e adorasse e reverenciasse a Nabucodonosor como um Deus.
ele quis tomar o lugar de Deus, mas Deus tinha algo para realizar através de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o que Deus tinha para realizar era a glorificação do seu santo nome. Amém? Esse Deus que glorificou o nome dele lá na Babilônia, ele está aqui para que o nome dele também seja glorificado nesta noite. Você crê nisso? Levante as suas duas mãos para os céus e diga: Senhor, glorifica o teu nome na minha vida. Aleluia. E é interessante notar, amados, que todos aqueles que são fiéis a Deus, ele experimenta o sobrenatural do Senhor. A sua fidelidade, a minha fidelidade, juntada à fé, é o suficiente para experimentarmos o sobrenatural de Deus. Quem é fiel a Deus não teme as ameaças. Repitam, diga comigo: quem é fiel a Deus não teme as ameaças. Pode ameaçar ali, pode ameaçar lá, mas se você está centrado no Senhor, se o seu compromisso com Deus é um compromisso de obediência, pode ter certeza que qualquer que seja a ameaça, não atingirá a sua vida. Eu quero te mostrar isto nos 2 versículos iniciais da nossa leitura. No versículo 14 e no versículo de número 15. Assim diz a palavra: falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que eu fiz. Bom é, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Diga, qualquer que seja a ameaça. Diga, seja uma ameaça espiritual, emocional ou física. Eu tenho um Deus que não abro mão dele. Aleluia! Não importa, amado. Nabucodonosor disse para os 3: quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Quem sabe, nessa noite você está aqui e está ameaçado por alguma doença, está ameaçado por alguma situação. Lembre-se que acima de qualquer ameaça está o Deus que você crê,
está o Deus que você serve, está o Deus que você ama. Amém? Diga, eu tenho um Deus que é poderoso para fazer na minha vida algo novo. O que é a ameaça que você está vivendo para a ameaça que sofreu Sadraque, Mesaque e Abednego? A ameaça deles foi a ameaça de morte. Se você não se curvar, se você não adorar a minha estátua, pode ter certeza que eu vou mandar lançar os 3 na fornalha de fogo. E quero ver qual é o Deus que vai te livrar. Diga, o meu Deus é quem me livra de toda ameaça de morte. Pode ser uma doença, pode ser um problema terrível, até um problema conjugal que você veja a morte do seu casamento. Eu não sei. Eu não sei o que foi que o inimigo fez para ameaçar a sua vida. A gente não precisa fazer, pode ter certeza disso. O inimigo tem ódio de nós, e ele sempre quer fazer algo para nos tirar da presença de Deus, para mostrar, através realmente da dúvida, que o Senhor não é conosco. Mas ali tinha 3 homens, que independente da situação, eles estavam confiando no Deus vivo e poderoso. Diga comigo, nada é tão grande de adversidade na minha vida que o Senhor não possa remover. No versículo 17, nós vemos a confiança, a fidelidade daqueles 3. Olha o que está escrito no versículo 17. Mas eu quero ler também o 16. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. O 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Amém? Diga, quem tem fé e é fiel, Deus defende e age. Aleluia. Diga assim, nesta noite, Deus me defende de toda acusação demoníaca e Ele agirá em meu favor. Quem crê, aplauda Ele. Aleluia! Não vamos, amado, valorizar a situação. Aqueles 3 jovens não valorizaram a situação. Não foram impressionados nem paralisados pelo medo. Não ficaram amedrontados com todo tipo de ameaça. Não ficaram com medo quando foram atados. Eles só tinham no coração uma coisa:
confiança em Deus. Amém? O que é que você tem hoje no seu coração? Medo? Dúvida? Eu não sei se você chegou aqui doente, que passou pelo médico, que está com medo de morrer. Eu não sei quanto você tem valorizado a sua enfermidade, não sei o quanto você tem valorizado a depressão. Eu não sei. Eu só sei dizer que pare de valorizar essas coisas. Valorize a grandeza e o poder de Deus. Amém? Olhe para esses três. Eles disseram para a maior autoridade daquela época que eles ficaram frente a frente com Nabucodonosor. Eles disseram: escute, não precisamos te responder sobre isso. Se nós vamos nos curvar ou não. Eu quero ver o Deus que livrará vocês. O nosso Deus nos livrará do fogo e nos livrará das tuas mãos. Isso é que é confiança, igreja. Isso é que é fé. Isso é que é depositar em Deus o seu coração e ser fiel a Deus. Nós temos que resgatar para as nossas vidas uma fé genuína, uma fé limpa, uma fé poderosa, uma fé sem temor, uma fé sem medo, uma fé onde o gigante é Deus. Mas nós fazemos das circunstâncias, das adversidades, das doenças, um Deus. Eu não posso. Mas como 3 homens puderam enfrentar o fogo? E o que é que havia de especial neles? Nada. Fidelidade a Deus e fé. Eles não eram mais poderosos. Eles não oravam mais do que nós. Eles não jejuavam mais do que nós, mas obedecia. Eles não tinham a Bíblia para meditar de dia e de noite. Quem vai escrever um livro apocalíptico é Daniel. E vai escrever lá dentro do palácio que ele está vivendo. Mas o que é que esses homens tinham em comum? Diga, eles conheciam de perto, digam. Mais alto, digam, eles conheciam de perto. Aquele que é o Todo-Poderoso. Eles não eram supersticiosos. Hoje nós convivemos com muita superstição. E trazemos muitas superstições para dentro de nós. Deus não vai agir porque eu estou assim. Deus não vai agir porque aquilo outro. Deus só age na vida daquele que crê. Não é através da superstição. Não é através realmente das liturgias que fazemos. Tenho que fazer mais isso, tenho que fazer mais aquilo. Não, eu tenho que crer. E ter essa fé como teve o apóstolo Paulo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga comigo, eu tudo posso no meu Deus. Diga, eu posso ser curado, eu posso ser liberto, eu posso ser transformado, eu posso ser abençoado em todas as áreas da minha vida. Amém?
no versículo 18, a Bíblia nos mostra que a única coisa que precisamos é adorar a Deus, é ser autêntico adorador, é não estar aqui, amado, influenciado simplesmente porque é uma poderosa campanha. Não. Mas eu tenho que desistir de algo na minha vida que me impede de crescer com Deus. Eu tenho que abraçar para a minha vida um estilo de adoração. Aqueles homens, se tivessem presos, era adorador. Se tivessem soltos, eram adoradores. Se tivessem no fogo, eram adoradores. Verdadeiramente se cumpria na vida deles aquilo que o profeta Isaías, que também é dessa época, escreve: quando você passar pelo fogo, eu estarei contigo. O fogo não te queimará. Quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. Eu estarei contigo. Igreja, não viva um Deus ausente. Não viva um Deus longe. Porque o meu Deus, o Deus a quem eu estou pregando, Ele está aqui. Aqui. Viva um Deus presente. Viva um Deus real. Viva um Deus poderoso. Não tente fazer experiência com Deus. Eu vou ver se Deus pode. Deus já revelou o seu poder há muito tempo. Agora é uma questão de fidelidade. É uma questão de nós basear a nossa fidelidade, a nossa fé, e a nossa fé, a nossa fidelidade. Olha que palavra poderosa, de 3 homens que só tinha Deus para defender. Só tinham Deus para defender. E não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Diga, quem tem compromisso com Deus, não teme. Ele sabe, diga, ele sabe que Deus age. Você está entendendo? Diga, Ele é o Deus que vai agir na minha vida nesta noite. Aleluia. Não importa a fúria do inimigo. A fúria do inimigo não anula a grandeza de Deus. Quero dizer, amado, que essa enfermidade não anula o poder de Deus. Esse problema emocional na sua vida não anula o poder de Deus. A depressão não anula o poder de Deus. Qualquer que seja o problema, não anula o poder de Deus. Diga, Deus é maior do que tudo. Olhe o que diz o versículo 20. Coisa maravilhosa. Ordenou aos homens mais fortes que estava no seu exército, que atasse a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para os lançarem no forno ardente. Foi mesmo que não tivesse fazendo nada. Lá tinha 3 homens de coragem. Lá estava 3 homens de fé. Lá estava 3 homens de fidelidade a Deus. Bota o chapéu,
Botaram o chapéu. Bota a capa, bota. Ata eles, ataram. Amarra, que eles entrem amarrados. Entraram amarrados. Diga assim, quanto maior a dificuldade, o poder de Deus superará. Amém? Aquela dificuldade. Pastor, eu tenho tomado remédio. Pastor, eu tenho feito isso. Pastor, eu tenho feito aquilo. Você está aqui para que nessa noite, a única coisa que você faça é crer e o sobrenatural de Deus virá sobre a tua vida. Você crê? Hoje é uma noite de libertação, de cura. Hoje Deus vai fazer coisa aqui extraordinária. Aleluia. Versículo 21. Diga comigo, Deus age para defender os fiéis. Deus age. E ordenou aos homens mais fortes. E aqueles homens foram matados, com as suas capas, com calções, com chapéus, com veste, foram lançados dentro do fogo ardente. Ei, escute, você pode estar numa situação muito delicada. Você pode estar numa situação de muita aflição. Você pode até mesmo se imaginar dentro de um fogo ardente. É no problema que Deus dá a vitória. Toque na pessoa que está do seu lado. Diga bem assim, meu irmão, não é quando tudo vai bem que Deus dá a vitória, viu? Diga assim, Ele dá a vitória é na aflição. Agora eu pergunto a você, para que Deus dá a vitória se tudo está bem? Tem que alguma coisa acontecer, tem que alguma coisa estar acontecendo para Deus dar a vitória. Amém? Diga assim, Deus vai me dar a vitória, porque eu estou assim. Ah, pastor, eu estou necessitado. Bom para Deus dar a vitória. Pastor, eu estou doente. Bom para Deus dar a vitória. Pastor, surgiu algo de repente na minha vida, na minha saúde. Para Deus te dar a vitória. Amém? Ah, chegou de repente. Ah, meu irmão, se chegou de repente, como chegou de repente, o decreto foi para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Diga assim como Deus engrandeceu o nome dele na terra de Nabucodonosor, ele vai engrandecer o nome dele na minha vida. Oh, alabachara canta lamarabana. De caixandama sobianda lamarabana. De cantar a façúria lamarabana. Ai, xandá alamarabana. Deixa andar e ficar e andar e amaramarabana. Aleluia. Saibam que Ele é Deus. E Ele é poderoso para agir na vida daquele que crê. Aleluia. Aleluia. Tudo aconteceu para que o nome do Senhor fosse exaltado.
Aleluia. E diga: tudo vai acontecer na minha vida. E tudo que está acontecendo é para engrandecer o nome do Senhor. Diga comigo: se eu cair, é para a glória de Deus. Se eu me levantar, é para a glória de Deus. Se eu adoecer, é para o Senhor me curar. Diga: se eu ficar preso em alguma situação, é para o Senhor me libertar. Diga: tudo é para a glória dele. Aleluia! Aleluia! Glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz, amado, que a fé daqueles homens foram contagiante. No versículo 28 diz a palavra: Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diga comigo: todos aqueles que não crê no meu Deus vão passar a crer quando verem o Senhor operar na minha vida. E coisa linda, Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Enviou seu anjo, livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem nem adorarem outro Deus, senão o seu Deus. Aqui tem um segredo. Diga comigo: o segredo é fidelidade. Ei, vou dizer uma coisa para você. Hoje Deus, o sobrenatural dele, vai passar pela tua vida. Você vai ser curado, você vai ser liberto. Mas não vai atrás do pecado de novo, não. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles permaneceram fiéis. Não foram atrás do pecado. Aliás, não era coisa que fazia parte da vida deles. Então eu tenho que ter uma postura. A glória de Deus veio sobre a minha vida, e a glória de Deus veio sobre a minha vida, não só para me curar, a glória de Deus veio sobre a minha vida para me libertar. Amém? Então, Deus vai agir, mas feche as brechas. O nome do Senhor foi exaltado. O nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi engrandecido. Por causa de quê? Porque havia 3 homens tementes, fiéis, submissos, cheios de coragem, cheios de fé. Eles sabiam que se eles não tivessem tido o livramento de Deus, eles iriam para o céu. Se nós morrermos, vamos estar com o Senhor, mas não nos curvaremos, não serviremos essa imagem, porque nós temos um Deus a quem devemos prestar a nossa adoração. Amém? Versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto. Eu acho isso lindo. Isso é maravilhoso. Quando o ímpio reconhece a grandeza de Deus. Quando o ímpio sabe que o Senhor é Deus.
Porque Deus, quando manifesta a sua glória e o seu poder, Ele manifesta para quebrar o orgulho do ímpio, Ele manifesta para exaltar o nome dEle na vida do fiel. Quando Deus revela a sua glória e o seu poder, é porque Ele quer chamar a atenção do mundo. E está aqui. Eu faço um decreto, disse Nabucodonosor, para toda a nação, língua, para que aquele que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Quem reconheceu isso? Quem reconheceu isso foi a maior autoridade da época, Nabucodonosor. Hoje nós temos Cristo, temos o Espírito Santo, e nós como cristãos não reconhecemos às vezes a grandeza, a superioridade, o poder, a majestade do nosso Deus. Mas nós estamos aqui, eu estou aqui para nessa noite engrandecer, exaltar, magnificar, mostrar a vocês que existe um Deus todo-poderoso. Ele faz, Ele opera, Ele Ele não muda. E finalmente, porque eu quero orar pela sua vida, no versículo 30, Ele é o Deus que livra o fiel, que faz o fiel prosperar, faz o fiel crescer em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Eu não creio num Deus que cura um câncer e deixa a pessoa fracassada financeiramente. Não creio. Eu creio num Deus que é o Senhor em todas as áreas. Na área familiar, na saúde, na área emocional, na área financeira, em todas as áreas, Ele é o Senhor. Versículo 30. Então o rei fez prosperar. Diga, quando Deus age, o recurso também vem. Não importa de onde vem, mas vem. Nabucodonosor, como rei, fez Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperar. Se engrandecer também financeiramente. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. O Deus que cura prospera. O Deus que liberta prospera. O Deus que faz milagres também faz prosperar. Porque Ele é e sempre será o Senhor. Quantos creem nisso? Amém. Fique de pé em nome de Jesus.